Os últimos versos que lemos foram os versos 33 a 35. E a ênfase que demos aqui, para retomarmos então, é que esses discípulos de Emaús, por causa da visão clara do Cristo vivo, o Cristo ressurreto que tiveram, eles fizeram o que nós chamamos de uma transição do individual para o coletivo. Antes de dar o segundo passo, queria fazer uma aplicação mais sobre isso. Meus irmãos, a vida de serviço uns dos outros na igreja, ela será determinada por isso. É só na medida que a clareza da visão do Senhor vivo, entronizado, ressurreto, que cada um de nós tenha, que nós iremos fazer essa transição, de deixarmos de ser um cristão individual, com a nossa Bíblia, na nossa casa e nossa família, para a vida coletiva do corpo de Cristo. Realmente servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros, intercedendo uns pelos outros, amando uns aos outros, apacentando uns aos outros. Essa transição só é possível na medida que vemos o Senhor ressurreto. Próximo passo então, verso 36. Já examinamos o 35, fazendo conexão dele com outros versos acima, versos 30 e 31. Verso 36, então, diz assim: e falavam ainda estas coisas. Então os dois de Emaús já voltaram, já se colocaram junto com esses que estavam em Jerusalém, que já tinham dado a notícia que o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão naquilo que já mencionamos, que foi uma visita secreta, né? É narrada por Paulo em 1 Coríntios 15, verso 5, que o Senhor apareceu a Cefas, Paulo vai dizer assim, e depois aos 12, naquela visita secreta de restauração pessoal daquele que havia então negado o Senhor daquela maneira e chorado amargamente. Então o Senhor o busca. Isso está registrado aqui também em Lucas, claro, sem dar detalhes. É uma visita mesmo oculta, secreta, íntima, pessoal, de restauração desse Pedro caído. É uma linda visita. Verso 36, então. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e os pés. Primeira coisa importante aqui então, mais um passo. Se provermos para o Senhor lugar em nossas afeições, desse mesmo Cristo vivo ressurreto, que se põe no meio de nós, sua presença viva, eis aqui estou, os filhos que Deus me deu, cantar-te-ei louvores, ó Pai, citação do Salmo 22, no meio da congregação. A oração do Senhor em João 17, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. São tantos versos que mostram essa realidade de uma verdadeira habitação do Senhor junto com o seu povo. Então, se isso for realidade em nós, nas nossas afeições, particularmente falando, estamos enfatizando tanto afeições, porque não é questão de conhecimento intelectual, é questão de corações capturados, como compartilhamos no primeiro dia, no domingo anterior pela manhã. Se isso é verdade, então aqui estão mais algumas marcas maravilhosas. A primeira, irmãos: paz seja convosco. Porque é paz fruto de uma obra consumada. Porque é paz que é derivada do vede minhas mãos e vede os meus pés. Paz duradoura, permanente, real, profunda, sólida, inabalável. Paz resultante de uma obra consumada. Meus irmãos, quando vocês estudam, e não há nada de errado nisso, manuais de teologia sistemática, você vai ver a imensa maioria deles mencionar o assunto
da justificação pela fé como um tema doutrinário. E ele é um tema doutrinário. Você vai ver que quando esses irmãos vão explicar o assunto da justificação pela fé, também eles usam palavras boas, porque elas são palavras das Escrituras, especialmente de Romanos. Quando eles vão, por exemplo, dizer que justificação é um assunto de imputação. Para o Senhor Jesus foi imputado o nosso pecado, e para nós foi imputada a sua justiça. Então eles vão explicar que essa palavra, por exemplo, é uma palavra forense. É usada no contexto forense, né? Imputar uma pena, por exemplo. Então, graças ao Senhor, muito importante compreender isso tudo, né? Nossas mentes precisam ser instruídas. Agora pense comigo. O texto de Romanos 5 diz assim, depois de falar tanto sobre isso, a imputação, o exemplo de Abraão, isso foi imputado por justiça, está se lembrando? Romanos 4. Então ele entra no capítulo 5 assim, justificados pois, olha o pois é uma conjunção conclusiva, né? Então o assunto, digamos, vou pôr entre aspas aqui, o assunto técnico, o assunto do ensino, já foi exposto ali, graças ao Senhor, pela pena de Paulo e pelo Espírito Santo. Mas então ele vai dizer, então justificados pois, pela fé, temos paz com Deus. Está vendo? Então de nada adiantaríamos termos um conhecimento até mesmo doutrinário dessas coisas, se nós não experimentamos o resultado disso. Então o Senhor que consumou essa obra tremenda, Ele se põe no meio deles e Ele fala essa palavra. Agora sim, paz seja convosco. Há 3 menções desse assunto da paz, muito particulares no Novo Testamento. Um já acabei de citar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É a paz da justificação pela graça por meio da fé. Uma paz maravilhosa. Não há dívida. Pelo contrário, há perdão, há cancelamento de pecados. Chamamos Deus agora de Pai, porque recebemos em nós uma justiça que não era nossa, é a justiça do justo, que foi dada a nós. Fomos vestidos com essas vestes maravilhosas, né? Paz com Deus. Primeira. Aí você vai ao livro de Filipenses, capítulo 4. Ali tem mais 2 paz. Uma delas diz assim, Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento. Me permitam dizer, até mesmo o entendimento doutrinário. A paz de Deus que excede o entendimento. Guardará, uma palavra militar. Fala de uma escolta patrulhando em volta de alguma coisa para aquilo ser realmente protegido. A paz de Deus, que excede o entendimento, patrulhará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mas ainda tem mais uma paz naquele mesmo texto. Paulo, na sequência mesmo de Filipenses 4, 6 em diante, ele vai dizer assim: e tudo que aprendestes, e tudo que vistes, e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então nós temos a paz com Deus, a paz da justificação, temos a paz de Deus, que guarda nossas mentes e corações, e temos finalmente o Deus da paz. Quando que podemos realmente experimentar, digamos, mais do que paz com Deus, mais do que paz que Deus dá, ou a paz de Deus, mas o Deus da paz? Quando? Quando nós andarmos segundo as pisadas do nosso Senhor Jesus. Foi o que Paulo fez ali. Vocês viram isso em mim? Como ele diz aos Coríntios, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então tudo que viste, tudo que ouviste, tudo que aprendestes, pratiquem, para que o Deus da paz seja convosco. Então aqui, o nosso Senhor Jesus disse essa primeira palavra para eles nesse primeiro encontro, vamos lembrar. Havia tido já o encontro particular com Pedro, né? Mas essa manifestação aos discípulos reunidos, guarde isso, é a primeira vez. É aí, no domingo da ressurreição mesmo. É a 5ª aparição do nosso Senhor Jesus. É essa que estamos lendo agora. Começou com a primeira lá, a Maria Madalena. E essa é a 5ª. 5 das aparições, das 10 aparições do nosso Senhor pós-ressurreição, foram realizadas no mesmo dia da ressurreição. Então essa é a 5ª. E aí ele vai dizer, paz seja convosco. Mais uma nota que eu queria dar ainda aqui. Esse sou eu mesmo.
Vamos observar como que essa expressão é usada em outros versículos e a beleza dela. Primeiro, quando Lucas registra em Atos a ascensão do Senhor, que nós já meditamos outro dia, aqueles varões que dizem para os que estão lá observando o Cristo ascenso, dizem assim: varões galileus, porque estáis com os olhos fitos nas alturas? Esse Jesus. A ideia lá é o mesmo Jesus. Esse mesmo que vocês conhecem, esse que entrou na morte, esse que saiu da morte, esse que apresentou aqui suas mãos feridas, seus pés. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do mesmo modo como viste subir. Então esse mesmo é tão sugestivo. Meus irmãos, parece que quando nós começamos a ser atraídos pela Bíblia, nós temos assim uma gana de estudar as epístolas, porque as epístolas são doutrinárias e elas são realmente muito importantes. Então nós temos um anseio de conhecer logo Romanos, Efésios, imagina a beleza disso tudo, Hebreus, Colossenses, né? Mas à medida que vamos jornadeando com o Senhor, de alguma maneira, o Espírito Santo passa a nos chamar uma atenção especial para os evangelhos. E penso que o motivo é muito significativo e muito lindo. Qual é o motivo? Está aí na frase que acabamos de citar. Esse mesmo Jesus, o dos evangelhos. Aquele que temos o privilégio de andar passo a passo com ele, quando os evangelistas vão registrando a vida dele. O grande rei, o servo dos servos, o homem perfeito, Deus em carne. Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos caminhando com ele. Qual será o resultado disso? Na sua parousia gloriosa, esse mesmo Jesus descerá dos céus. Nós olharemos para ele e poderemos dizer: eu te conheço. Então, meus irmãos, trilharmos a jornada dos evangelhos lado a lado com Jesus é a aventura espiritual mais maravilhosa que nós podemos fazer. Seus gestos, seus olhares, sua compaixão, sua graça incansável, sua misericórdia que persegue, seus olhos, sua paciência. Esse, olhe minhas mãos, olhe os meus pés, sou eu mesmo. Andei com vocês 3 anos e meio. Não é um outro que está aqui. Sou eu mesmo. Mas tem mais uma coisa linda aqui. E por que estamos destacando isso como marca, então? Ligado às nossas afeições coletivas? Porque, meus irmãos, é na medida que o Senhor encontrar lugar para si nas nossas afeições coletivas que nós, então, experimentaremos o significado disso. Esse Jesus dos evangelhos, o nosso Jesus, o pastor das nossas almas, aquele que nos chamou para colocar o pescoço no seu jugo para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Sou eu mesmo. Agora há uma outra coisa linda aqui também. Sabe qual é? O que eu vou fazer aqui então, para os irmãos, é ler um pequeno texto de Campbell Morgan, para que você veja a ousadia do que ele diz aqui. E sabe por que eu quero ler? Porque se eu citar esse texto, e principalmente se eu não mencionar o autor, vai ter uma dúzia me esperando na porta ali, para me fazer perguntas teológicas. Então, citando o texto dele, é bom que, primeiro, você não pode fazer pergunta para ele, porque ele já está com o Senhor. Você vai ter que esperar para fazer naquele dia. Mas naquele dia você não vai precisar mais fazer as perguntas, né? Então, o assunto fica bem resolvido. Então, olha o que ele disse no seguinte tema. Aí eu que vou mencionar esse tema assim. Quando nosso Senhor Jesus diz, sou eu mesmo, tanto ele está demonstrando para os seus discípulos a eternidade da sua identidade pessoal, certo? A eternidade da sua identidade pessoal, não é outro, sou eu que estive com vocês, eu que fui crucificado, eu que entrei na morte e eu que venci a morte. Olha minhas mãos, olha os meus pés, sou eu. Que maravilha, não é? Então, a garantia de que ele tem uma identidade espiritual eterna. Humanamente falando, quando foi que começou a história dele mesmo? No ventre de Maria. Lucas 1,35. O ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que maravilha, não é?
Então ali, no sentido natural da sua personalidade humana, ali começou a sua história. Mas agora, irmãos, essa história se estenderá por toda a eternidade, com a mesma identidade. Como que Pedro fala mesmo dele, na primeira mensagem da história da igreja, como que ele começa? Varões galileus. Atentai a essas palavras. Jesus, o Nazareno. Está vendo? Varão aprovado por Deus. Onde que está Jesus Nazareno? No trono da majestade nas alturas. Não é maravilhoso, irmãos? Agora, isso também é uma segunda garantia. A garantia de que nós teremos uma identidade espiritual eterna. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Com estes olhos, só que em um corpo glorificado, claro. Né? O veremos como Ele é. Então vamos ler o que esse irmão diz sobre isso. Você vai ficar com algumas perguntas, tá bom? Mas deixa elas guardadas aí até o Senhor voltar. Vamos lá. Olha o que ele escreveu. Naquele grande dia da ressurreição final. Está aí, muito próximo esse maravilhoso dia. Naquele grande dia da ressurreição final. Deus, pergunta dele, não restituirá aqueles mortos mais queridos para os braços vazios estendidos daqueles que mais os amaram? Pergunta. O que você acha? Vou repetir. Aquele grande dia da ressurreição final, Deus não restituirá aqueles mortos mais queridos para os braços vazios estendidos daqueles que mais os amaram. Nossa filha mais nova gerou um bebezinho com síndrome, primeiro filho dela, até 9 meses. E quando chegou o momento do parto, todos sabiam que ele já tinha essa síndrome fatal, abrangia basicamente todos os órgãos. Então, no parto, ele partiu. Olha essa pergunta. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Que desses pequeninos é o reino de Deus. É o reino de Deus. Deus, quantas irmãs aqui tiveram experiências semelhantes, quem sabe? Filhos que foram perdidos por aborto, filhos que foram perdidos em infância, não é? Deus não restituirá, repetindo, aqueles mortos mais queridos para os braços vazios estendidos daqueles que mais os amaram. Olha como ele prossegue. É impossível supor que, ao prosseguirmos em nossa jornada, nós fôssemos privados dos nossos amores. Impossível, ele diz. Ainda, eles estão tão profundamente arraigados e entalhados na própria textura do nosso ser para que isso seja possível. Finalmente, e naquele grande dia, e naquele mundo bendito, onde todos os tesouros perdidos serão encontrados. Esse irmão foi um poeta, não foi? Olha o que ele está dizendo. E naquele, repetindo, naquele grande dia e naquele mundo bendito, onde todos os tesouros perdidos serão encontrados. É impossível que os corações que têm estado tristes e solitários aqui, por tantos dias, não abracem novamente as almas dos seus amados. Por que isso? Porque nós temos nele uma garantia de identidade pessoal, espiritual, permanente. Meus irmãos, que privilégio será esse? Não, nós não podemos conceber como será, não. Não tente. Você só vai fazer especulação. Mas não é verdade o que esse irmão está dizendo? Naquele mundo bendito, onde todos os tesouros perdidos serão encontrados. O que é que o Senhor tem reservado para nós, meus amados irmãos? O irmão Atmanino, um dos cânticos mais lindos dele,
desde Betânia, quando nos deixastes. Saudade imensa inundou meu ser. Não tenho mais tocado a minha harpa. Como tocar, se a ti não posso ver? E por aí ele descreve, ele vai dizer assim: quantos santos já não estão aqui? Quantos santos já não estão aqui? Tanto esperaram pela tua volta e há muito tempo estão dormindo em ti. Ó meu Senhor, por que não manifestas? Espesso véu está a te ocultar. Quantos remidos teus estão a te esperar? Será que a nossa espera não vai mais findar? Não tem nenhuma dúvida que vai findar, não é? Mas é um coração cheio de amor pelo Senhor, numa prisão comunista, sofrendo pela palavra de Deus e pelo testemunho do Senhor. Diz um dos seus biógrafos que quando ele estava numa cela, ficou 20 anos ali e ali partiu para o Senhor. Ele estava adorando o Senhor na sua cela. E o seu carcereiro o ouvindo, frequentemente. E num determinado momento, esse carcereiro não se conteve. E chegou até ele e disse assim a ele: Senhor Ni, eu queria tanto receber esse Jesus que você conhece, que você adora. Mas eu tenho medo de perder tudo. Ele era um funcionário do Partido Comunista, certo? Então o irmão Ni, da sua cela, respondeu assim a ele: mas enquanto você não recebê-lo, você não tem nada. Ah, meus amados irmãos, bendito seja o Senhor, porque Ele é sim a nossa preciosidade. Bom, vamos dar mais um passo. Verso 41. E por não acreditarem eles ainda, que interessante versículo, não acreditaram por causa da alegria. Será que a alegria demais causa incredulidade? Não acreditaram por causa da alegria. Na verdade, eles estavam tão extasiados, né? Que é como que dizendo, mas eu não posso crer. É isso mesmo, deixa eu ver aqui se meus olhos estão enxergando bem. Né? Deixa eu beliscar para ver se eu estou acordado, como nós costumamos dizer. Né? Essa foi a experiência deles aqui. Por não acreditarem, eles, por causa da alegria e estando admirados, assombrados. É claro, meus irmãos, imaginem o Cristo ressurreto, com as marcas da cruz, se apresentando neles, dizendo: venham, põe as mãos nas minhas mãos, põe nos meus pés também. Eu mesmo, eu venci a morte. Eu agora serei o Cordeiro eterno com vocês. Ele havia dito a eles: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu, se não for, serei sempre um Consolador do lado, mas se eu for, eu serei um Consolador de dentro, pela presença do meu Espírito em vocês. Jesus lhes disse, mais um passo estamos dando aqui: tendes aqui alguma coisa que comer? Onde essa pergunta do Senhor ocorre a única outra vez nos evangelhos? Você se lembra? João 21. Quando Pedro diz: eu vou pescar. Para nos lembrarmos, ele já tinha recebido uma visita pessoal do Senhor e uma restauração pessoal, não é? Mas faltava ainda uma restauração. Porque esse mesmo Senhor que disse para ele: tu és Simão, tu serás Cefas, uma pedra no meu edifício. Então, na primeira visita, essa oculta aqui registrada em Lucas 24, 34, né? O Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão, uma restauração pessoal desse que ele havia separado para ele, porque ele quis, foi o seu chamado, né? Chamado do Senhor, dizendo: você é o Simão, o filho do João, mas você será chamado Cefas, uma pedra no meu edifício, né? Bem, então o Senhor foi buscá-lo, restaurou pessoalmente. Mas para esse mesmo Pedro, alguns meses depois, quando ele estava pescando, exercendo seu ofício, o Senhor fala de novo com ele, que agora fala outra coisa. O tu és Simão e tu serás Pedro já foi falado. Agora ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens.
segundo a palavra do Senhor. E essa é uma vocação ministerial. Ou é um chamado vocacional. Coloquemos assim. E agora então, Pedro está completamente fora desse chamado vocacional. Ele negou o Senhor. O Senhor foi ao encontro dele, restaurou-o pessoalmente, mas podemos afirmar, irmãos, quando estudamos João 21, que Pedro então pensava consigo mesmo. E daí? Ele veio me buscar, ele me perdoou. Eu o amo. Mas agora o que eu vou fazer da vida? Vou fazer da vida o que eu mais sei. Vou pescar. João 21. Um profissional. Vou cuidar da minha vida. Tenho que prover para minha família, inclusive. Vou pescar. E mais 6 foram com ele entrando naquele barco. E a história começa. Na madrugada, os melhores pescadores, hábeis, provados, né? Tinha até sócio de rede, de barco. Não apanharam nada. Acho que no Mar da Galileia não tem lambari. Então a gente podia dizer, nem um lambarizinho. Né? Nada. Então, de novo, um homem na praia. A 90 metros deles, mais ou menos. 200 côvados. Então aquele homem na praia faz essa mesma pergunta aqui, que foi feita aqui. Ele diz assim, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? A mesma pergunta. Só ocorre 2 vezes. Lá na praia, o que estava acontecendo? Eles estavam fora do chamamento do Senhor. Certo? Que havia separado a eles para serem pescadores de homens. Então, embora aquele assunto está focado especialmente no Pedro, né? João 21, é João que registra, mas está focado em Pedro, é a restauração ministerial, vocacional de Pedro. Então, esse homem que foi restaurado pessoalmente, não foi ainda restaurado vocacionalmente, ministerialmente. Então o Senhor faz aquela pergunta, tendes aí alguma coisa que comer? E João registra assim, e eles responderam, nada. Por que nada? Porque agora eles tinham voltado a um ofício que não faria mais parte da história deles. Por que não faria? Porque o Senhor os chamou e eles responderam ao chamado. E Lucas vai registrar, deixaram o barco, deixaram a rede, deixaram seu pai. Lucas registra assim, Lucas 5, deixaram tudo e o seguiram. E agora vão voltar ao tudo que eles deixaram? Quando voltaram ao tudo que deixaram, não apanharam nada. Então eles respondem nada. E lá está João, aquele que reclinava a cabeça no peito do Senhor. Então a 90 metros da praia, essa voz é ouvida no barco e João diz, é o Senhor. E quando João diz, é o Senhor, Pedro já tinha experimentado uma restauração pessoal, mas aí está o seu coração, ardendo de novo. É o Senhor, e se é o Senhor, o que o Senhor tem a mais. Ele nem mesmo espera que o barco chegue na praia. Ele estava desnudo, então ele se cobre rapidamente ali com uma veste qualquer, se lança na água, nada os 90 metros e vai encontrar o Senhor na frente de todo mundo, na frente do barco, o mesmo Pedro. Só que agora, calado. Calado. Aquele que tinha palavras até no Monte da Transfiguração, para dar sugestão. Façamos aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Agora, meus irmãos, ele foi levado ao fundo do poço. Negou o Senhor. Então, quando ele chega na praia, primeiro que o barco, ele vê um braseiro. Só 2 vezes João menciona a palavra braseiro. Só 2. João 18:18 e João 21:9. Um quadro para você meditar e fazer uma mensagem. Maravilhoso. João 18:18, João 21:9. 2 braseiros. No primeiro braseiro, Pedro nega o Senhor. No pátio da casa do sumo sacerdote. O segundo braseiro é o Senhor que prepara para ele. Então, quando ele vai nadando e chega na praia, João vai registrar. João 21:9. E viu um braseiro. E em cima dele havia pão e também peixes. Ou seja, os famintos, desorientados, com perda de propósito, que não tinham nada, agora iam tomar um café da manhã. Eles não pegaram nada, não pescaram nada, mas o Senhor preparou o café da manhã. Então Pedro chega, olha aquilo e ele não tem palavras. Porque, sem dúvida, imediatamente, a memória dele vai para o primeiro braseiro, onde tudo aconteceu.
Então ele está calado, muito calado. E o Senhor diz algo muito maravilhoso, segundo o registro de João 21. Ele diz assim: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Se dependesse do que eles apanharam, é nada. Mas porque o Senhor havia dito anteriormente, lancem então a rede à direita do barco e achareis. E eles lançaram, e João, na sua precisão, vai dizer, e a rede se encheu com 153 grandes peixes. Então, quando o Pedro chegou na praia, e o Senhor disse, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Na verdade, que o Senhor que mandou para a rede deles, não é? Quem que vai puxar a rede? Pedro. Então diz que Pedro vai lá, arrasta essa rede, devia ser bem forte, né, irmão? 153 grandes peixes. Arrasta essa rede para a praia. O que o Senhor está ensinando aí? Apesar da fraqueza, a debilidade e o fracasso, Ele que os chamou, Ele que vocacionou, Ele continua buscando cooperadores para o seu serviço. Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Fui eu que dei, mas vocês, pus na rede de vocês apanharam, então tragam. Então ele vai começar aquela interação, né? Restaurando Pedro vocacionalmente. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então, apacenta. Está vendo? Pastoreia. Ele usa duas palavras diferentes lá. Uma se refere a dar forragem, dar alimento, nutrir. E a outra palavra se refere a pôr a ovelhinha no colo. As duas coisas. Dar comida na boca e colocar no colo. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas. Ele está restaurando Pedro vocacionalmente. Meus irmãos, nosso Senhor nunca nos deixará em uma restauração pela metade. Nós fomos chamados, sim, para sermos servos e servas. Se nossa história pessoal, de alguma maneira, tem a ver, no âmbito em que isso significa, com uma negação do Senhor, ou um contra-testemunho do Senhor, essas duas coisas se seguirão. Primeiro, esse que nos escolheu, ao que me separou antes de eu nascer. Paulo vai dizer. E aprouve, pela sua graça, revelar o seu Filho em mim. Então esse que nos chamou pessoalmente, ele irá nos restaurar pessoalmente, a não ser que nós realmente não queiramos, viramos as costas para ele, ponto final. Ele irá nos restaurar então pessoalmente, mas também ele vai nos restaurar vocacionalmente. Isso é tão importante, meus amados irmãos. Não há casos perdidos para o Senhor. Quantas mães e pais também oraram uma vida, décadas, para verem seus filhos restaurados, tanto pessoalmente quanto inclusive vocacionalmente. Filhos que inicialmente amaram o Senhor, amaram a palavra do Senhor, serviram o povo de Deus, e pais e mães têm que chorar, porque vão viver décadas com o extravio desse filho, para descaminhos, para confusão, para perturbações, sequelas muitas vezes virão com eles, né? Mas que maravilhoso é observar que cada abismo que o Senhor permite por causa da dureza dos nossos corações, quando Ele permite que esses abismos sejam abertos em nossas vidas, só Ele é suficiente para encher cada um dos abismos com a sua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o poder restaurador do nosso Senhor. Então, foi isso que ele fez com Pedro. Agora vamos pensar um pouquinho mais ainda sobre esse texto aqui. Quando o Senhor faz essa pergunta, tendes aí alguma coisa que comer? Olha que interessante. Olha o que eles ofereceram para o Senhor. Penso que isso também nos fala como assembleias locais, muito. É dito assim no verso 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Tudo que nós podemos oferecer para o nosso Senhor, olha que está no plural, certo? Então vamos pensar no aspecto plural, porque é o que está aí. Eles lhes apresentaram um pedaço de peixe assado. Meus irmãos, por mais que nós tenhamos e temos recebido da parte do Senhor, tudo que podemos experimentar e oferecer
localmente, coletivamente para ele, sempre será em parte. Vamos lembrar de Paulo em Coríntios 13? Agora conhecemos em parte, agora profetizamos em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então eu conhecerei, Paulo vai dizer, como também eu sou conhecido. Não é assim? Mas embora tudo que possamos oferecer para o Senhor na nossa pequenez, nossa limitação, como congregação agora, coletivamente, seja em parte, vamos lembrar a sequência do texto. O Senhor o recebe. Então é dito, e ele comeu na presença deles. Quando ele vai oferecer aquele pão na mesa do Senhor para eles, ele não oferece um pedaço de pão. É dito que ele toma um pão. E sem dúvida aquele pão fala de tudo que Deus tinha para oferecer a eles na pessoa do Redentor. Um pão, que tipifica ele mesmo. Mas o que eles têm para oferecer ao Senhor? Um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Tudo o que podemos oferecer é parcial, mas o Senhor o recebe. Por quê? Por causa da sua amorosa e bendita condescendência. E foi aí que começamos esse texto, né? Graças a Deus por isso. Vamos concluindo. Mais um ponto ainda. Verso 44. A seguir, ou seja, na mesma ambiência, nessa quinta aparição do Senhor, no dia da ressurreição, para esse grupo de discípulos. A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim, está escrito na Bíblia inteira, meus irmãos, que eles tinham na mão naquele tempo, né? Não havia Novo Testamento ainda. Tudo na lei, tudo nos profetas, tudo nos salmos. Bíblia inteira. Ou seja, se provermos, mais uma vez repetindo isso, um lugar para o Senhor nas nossas afeições, o que nós experimentaremos? Inteligência, entendimento espiritual. Para realmente conhecermos as Escrituras à luz da revelação de Jesus Cristo. Deixe-me dizer algo. Quando o Senhor encontrou Saulo, no caso, na estrada de Damasco, nós sabemos, pelos estudos minuciosos de servos de Deus, especialmente William Scroggie, no descortinado drama da redenção, que o apóstolo Paulo passou 3 anos, depois de Damasco, 3 anos no deserto da Arábia e 8 anos em Tarso, segundo Atos capítulo 11, quando Barnabé vai para Antioquia buscar Saulo para ajudá-lo naquela obra do Senhor em Antioquia. Barnabé vai buscá-lo ali em Tarso. Ele voltou para a cidade dele, para Tarso. E ali permaneceu 8 anos. Então, quanto temos aí? 11 anos de silêncio. Depois da tremenda experiência na estrada de Damasco. O que será que Saulo de Tarso estava fazendo, irmãos? Perdendo tempo? Será que ele não viu com clareza o Cristo ressurreto? Será que ele não ouviu o que Ananias falou para ele, quando o batizou? Que o Senhor tinha um propósito muito definido para ele, diante de reis e autoridades, que ele saberia o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor, que ele era um vaso escolhido, separado, e agora esse vaso vai para a prateleira. 11 anos. O que Saulo estava fazendo ali? Bem, se você estudar as suas cartas, acho que a resposta é muito clara. Ele teve 11 anos para uma profunda releitura da lei, dos profetas e dos salmos. Só que agora ele vai, e agora ele pode, por causa da iluminação do Espírito Santo, ele pode ver Cristo nas Escrituras. Não é isso, irmão? Então, quando ele vai escrever as suas epístolas, estão abarrotadas de textos do Velho Testamento. Porque agora ele viu Cristo nos personagens, na tipologia, no maná, na nuvem, na rocha. Tudo isso ele faz. Na geração do deserto que falhou, na nuvem, na coluna de fogo. Tudo. Vendo Cristo nas Escrituras. Não é o que está acontecendo aqui? Olha aí o versículo. Então ele lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem tudo o que a respeito dele, Cristo, estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Isso não é uma grande advertência para nós? O que é que nós fazemos com as Escrituras quando nós estamos juntos reunidos? O que é que nós esperamos? Quem que esperamos ver? O que esperamos aprender? Cristo é a chave que abre todas as Escrituras. Sem Cristo as Escrituras estão seladas. Você vai ver história, você vai ver geografia, você vai ver profecia, mas você não vai ver Cristo. E se não viu Cristo, não viu nada.
Então, mais uma experiência maravilhosa aí. Vamos dar lugar para o Senhor, esse lugar que Ele tem, nas afeições do Pai. Vamos dar lugar a Ele nas nossas afeições, amá-lo. Que Ele seja o centro e o cerne das nossas afeições. Para que então as Escrituras possam ser abertas, para que nós vejamos Ele mesmo, Cristo nas Escrituras. Finalmente, uns passozinhos mais. Vamos ver alguns textos para nos ajudar, agora sim, nas epístolas aí do Novo Testamento, no que seria essa compreensão espiritual. O que seria esse ver Cristo? Abramos juntos, por favor, então. Vamos primeiro a Efésios capítulo 3, verso 18. Eu vou citar para você, mas é bom que você tenha referência aí. Efésios 3, 18 vai dizer assim: a fim de poderdes compreender. Mesmo termo que foi usado em Lucas 24. O Senhor lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, aí em Efésios 3,18, Paulo orando a segunda vez por essa assembleia de Éfeso, ele vai dizer, para que possais compreender. Agora aí, na versão revista atualizada, pelo menos, está faltando uma palavrinha importante, que aparece em Efésios várias vezes. É uma chavezinha, viu, meus irmãos? Importante. No grego, transliterada para o português, seria o termo syn, S-Y-N. Só essa palavra em si, ela é traduzida em Efésios como vínculo. Você conhece o versículo? Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então esse termo vínculo é essa palavrinha sim, um elo, um vínculo. Agora, essa mesma palavrinha é usada como um prefixo para outras palavras importantes que aparecem em Efésios, que falam sobre a necessidade do junto com, que nós só podemos avançar. Você está, por exemplo, Efésios capítulo 2, fala assim, nós estamos juntamente sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2. No mesmo capítulo de Efésios 2, ele vai dizer, juntamente com Ele nos ressuscitou. E ele vai repetir, e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Certo? Ele vai dizer em Efésios 4,16 assim, pelo auxílio de toda junta, e segundo a justa cooperação de cada parte, esse corpo cresce juntamente, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, escrevendo, claro, pelo Espírito Santo, Paulo tem um apreço especial em Efésios por esse junto, por esse vínculo. E como isso é importante para nós como Assembleias do Senhor. Você não acha, irmão? Já falamos aqui anteriormente, nesse texto de Lucas, esses irmãos de Emaús fazendo a transição, né? Do individual para o coletivo. Aquela experiência, aquela visão, aquela coisa maravilhosa, os levou a partilhar com os irmãos que estavam em Jerusalém, com a vida coletiva. Não é? Bem, quando ele ora então aí, Efésios 3,18, a segunda oração, na tradução revista atualizada está faltando a palavra junto, que está no original. Então vai dizer, para que possais compreender junto com todos os santos. Compreender o quê? Qual é a altura? Qual é a profundidade? Qual é a largura? Qual é o comprimento? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E olha como ele termina. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então isso só vai ser possível, meus irmãos, na medida em que realmente experimentarmos o junto com. Junto com. Muito, muito importante. Colossenses 1, 9. Oração de Paulo registrada nessa carta para os Colossenses. Usando a mesma expressão. Vamos a ela. Colossenses 1, 9 diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos Epáfras, esse que ele chama de cooperador dele, com notícias dessa assembleia que ele não conheceu, dos Colossenses, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que, veja, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento ou inteligência espiritual. O que lemos em Lucas foi, lhes abriu a inteligência, o entendimento,
para compreenderem tudo que de Cristo estava registrado na lei, nos profetas e nos salmos. Né? Entendimento espiritual. É por isso que Paulo está orando aqui, olha. Pelo mesmo motivo. Deixa eu mostrar mais um texto para você. Filemon. Procure bem para você achar essa carta aí, porque às vezes ela foge da Bíblia, viu? Filemon. Filemon diz assim, Paulo escrevendo a Filemon, verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Presta atenção agora. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Aqui já temos coisas para pensar, né? Comunhão da nossa fé pode ser ineficiente. Então, não é? Como que a comunhão da fé comum que foi dada aos santos, como vai dizer Judas na sua epístola, como é que a comunhão da tua fé pode se tornar eficiente? Olha aí. No pleno conhecimento. Olha aí o entendimento espiritual que está descrito lá em Lucas, pelo qual Paulo orou aos Efésios, orou pelos Colossenses, né? Que esse pleno conhecimento de quê, meus irmãos? De doutrinas, de profecias, de sei lá o que mais nas Escrituras? O pleno conhecimento de todo bem que há em nós. A minha versão diz, para com Cristo. A expressão mais exata é, por causa de Cristo. Vamos imaginar assim o que está escrito aí. Uma enciclopédia de 20 tomos. Então, pelo Espírito, Paulo está escrevendo assim a Filemon. A comunhão da tua fé, amado Filemon, ela vai se tornar eficiente na medida em que você conhecer tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Todo bem que há em nós por causa de Cristo. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Quanto mais nós compreendermos isso e formos como santos do Senhor alimentados disso, mais então nós ofereceremos lugar para o Senhor. Nas nossas reuniões, nas nossas assembleias, né? E finalmente, voltemos para o texto de Lucas, e aqui nós vamos terminar. Dar algumas coisinhas ali para fazermos uma conclusão. Lucas 24. É dito assim. Desde o verso 48, terminando o livro, até o verso 53, para nós concluirmos. Vamos citar esse texto como sendo, me permita pôr de novo aqui entre aspas, um anexo em relação a tudo que já foi dito. Então coloquemos assim, esses versos 48 a 53, como esse adendo a mais daquilo que nós teremos se fornecermos para o Senhor lugar nas nossas afeições coletivas. Realmente o amarmos juntos. O que está escrito aí então? Olha só, primeiro item. Vós sois testemunhas dessas coisas. Não é realmente um texto que vai colocar coroa aí, clímax, em tudo que nós já compartilhamos até aqui, lá desde o verso 13, com os discípulos de Emaús? Como que nós podemos ser testemunhas, meus irmãos, sem tudo que nós falamos aqui até agora? Que testemunho é esse? Testemunho do quê? Testemunho de quem? Não é? Então o Senhor vai dizer, vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, se fornecemos para o Senhor o seu lugar nas afeições da igreja, nas nossas afeições, sim, nós teremos poder para testemunho. Então o Senhor vai dizer, aguardem na cidade. Eu que tenho tido meu lugar entre vocês, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Para que você faça a sua própria meditação, não temos tempo para isso. Mas quando o nosso Senhor falou sobre esse Espírito que Ele enviaria, e que aqui Ele está reiterando, Ele o descreveu o seu ministério em detalhes em João 14, 15 e 16. Citamos isso até em uma outra reunião. Em João 14, esse Espírito é descrito como Espírito que habita.
Ele habita convosco e estará em vós. Espírito de habitação. Em João 15, ele é descrito como espírito de testemunho. Dois versos finais de João 15, o capítulo da videira verdadeira. Ele vai dizer, vós testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E no capítulo 16, ele é descrito como espírito de liderança. A única maneira de termos o encabeçamento de Cristo em nossa vida de assembleia é se o Espírito Santo for honrado no meio de nós. Porque é Ele quem provê lugar para o Senhor em nossas afeições. Então, espírito de habitação, espírito de testemunho, João 15, e espírito de liderança. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, aí está, testemunho. Queria ir um passozinho mais, para concluirmos. Diz assim, verso 50. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos os abençoou, e aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Se você combinar esse relato com o de Atos 1, o mesmo Lucas, aliás, importante isso, né? O mesmo autor, Lucas no Evangelho, Lucas em Atos, ele vai registrar detalhes, acessórios ao que ele registrou em Lucas. E nós vamos ver ali duas coisas, então, para concluirmos nossas meditações. Além de, ao prepararmos lugar para o Senhor nas nossas afeições, nós realmente termos poder para testemunho, que já falamos, está aí, vós sois testemunhas. Segundo o relato de Atos, capítulo 1, nosso Senhor, depois de ressuscitado, ele permanece 40 dias com os discípulos, se manifestando 10 vezes, e Lucas diz o motivo assim, falando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. Você se lembra desse relato de Lucas? Ou seja, esse Cristo vivo, ressurreto, gastou 40 dias com eles com um tema. O tema dele foi falar das coisas concernentes ao reino. Bom, tem muito assunto dentro das coisas concernentes ao reino, mas quero resumir para os irmãos. Falar das coisas concernentes ao reino significa aquilo que toca a vontade de Deus, aquilo que toca o nome de Deus e aquilo que toca a glória de Deus. Isso é o que significa na Bíblia o reino de Deus. Vamos lembrar da oração que o Senhor nos ensinou? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus é uma esfera onde a vontade de Deus é realizada. Então a vontade de Deus realizada, o nome de Deus exaltado e a glória de Deus manifestada. É essa a esfera do reino de Deus. Como nós teremos a vontade de Deus realizada, o nome de Deus exaltado e a glória de Deus manifestada? Somente se provermos um lugar nas nossas afeições para o Santo de Deus, o amado dos nossos corações. Muito importante, meus irmãos. E por último, último mesmo agora. Quando Lucas termina o registro da ascensão, em Atos 1, que também está aí em Lucas 24, há uma promessa desse mesmo Jesus que foi ascenso ao céu, vir do mesmo modo como o viram subir. Então quero concluir assim. Tão importante, amados irmãos. Se provermos um lugar em nossas afeições coletivas para o nosso Senhor, haverá um crescente e sonoro maranata nos nossos corações. E só se provermos lugar para Ele nas nossas afeições. Não é evidente? Se não provemos esse lugar para Ele, meus irmãos, vamos viver a vida. Vamos fazer o melhor possível, vamos ganhar dinheiro, vamos prosperar, vamos gozar a vida, vamos viajar, vamos conhecer o mundo, sei lá mais o que, não é? Mas se nós temos tido o coração de viúva, que temos compartilhado, então nós vamos recordar as palavras de João. Não ameis o mundo. Vivam no mundo, sim. Eu os separei do mundo e eu os enviei ao mundo, disse nosso Senhor. Sim, vivam no mundo, mas não amem o mundo. Porque se alguém amar o mundo, certamente o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo, cobiças em especial, né? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida, não procedem do Pai, procedem do mundo. Então ele vai dizer, ora, o mundo passa,
bem como todas as suas cobiças. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, provendo para o Senhor um lugar real nas nossas afeições coletivas, nós sempre teremos um Maranata no nosso coração, que não será da boca para fora. Será como o cântico do irmão Ni, por exemplo, reflete. Mesmo na paz, me sinto tão sozinho. Por ti suspiro em meio do prazer. E jamais, pode ser por família, por coisas, por promoção no trabalho, jamais minha alma tem satisfação total. Pois o teu rosto, amado, não consigo ver. Com a sua terra sonha o peregrino. Que poesia linda, não é? Com a sua pátria, vossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Com sua terra sonha o peregrino, com a sua pátria o exilado. Irmãos, nós vivemos vida de peregrinos? Nós vivemos vida de exilados? Será que isso é verdade para nós? Ou nós estamos muito bem no ninhozinho aquecido? Distante o noivo pensa em sua amada, e de amados pais saudade os filhos têm. Assim também anelo ver teu rosto. Oh, meu bendito e amado Salvador, se eu pudesse agora tua face ver. Até quando esperarei por ti, ó meu Senhor? Então, meus irmãos, é assim que Lucas 24 termina, e é assim que Atos começa. Então, provendo esse lugar nos afetos espirituais, afetos do coração, para com o nosso Senhor Jesus, isso é o que se seguirá. Maranata, Maranata, Maranata. Senhor, termina essa história aqui. Nosso coração anela. Por mais que possamos gozar, inclusive, da tua presença pelo Espírito aqui, é tão imparcial, é tão limitado, não é? É tão tênue. Cada dia provados, cada dia tentados, cada dia afligidos. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude nessas meditações. Vamos pedir ao Senhor que as traga para dentro do nosso coração. E certamente nós vamos experimentar avanço como Assembleia do Senhor. Avanço em direção a Ele, avanço em direção uns aos outros. Que seja assim. Vamos orar e concluímos então. Obrigado, Senhor, por esses dias de comunhão com nossos amados irmãos nessa cidade. Obrigado porque o Senhor nos conduziu e nos sustentou com mão forte, com o braço estendido. Obrigado por tudo que recebemos dos nossos irmãos esses dias. O amor, a hospitalidade, o aconchego, o cuidado. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Pedimos a Ti, Senhor, te rogamos, que a história desses irmãos aqui, em particular, nessa Assembleia, seja realmente de avanço para a glória do Teu testemunho. Ó Senhor, atende cada necessidade, cada demanda que o Senhor mesmo tem feito ao coração dos nossos irmãos. Sustenta, Senhor, os irmãos mais velhos, para que sejam nessa Assembleia aqueles que realmente representam o que o Senhor é, que compreendem Tua mente, Teu coração. Concede a eles ousadia, graça, luz, autoridade, para que possam apacentar bem Teu rebanho. E, Senhor, que Te pedimos juntos, não tardes a voltar. Levanta nossos olhos, Senhor, para que nós tenhamos um Maranata vivo, sonoro, retumbante no nosso coração. Não nos permita, Senhor, nos mesclarmos com as ilusões deste mundo. Guarda-nos, Senhor. A si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Assim nós oramos, Senhor, esperando de Ti, vasos pequenos, limitados, mas obrigado porque somos guardados pelo Teu poder, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E nisso exultamos, Senhor. Assim nós Te pedimos, Te rogamos essas coisas, mas também muito agradecidos, porque o Senhor se deu a nós e foi conosco.
Fica conosco, Senhor. A noite é escura. Nós te pedimos, no teu precioso nome. Amém, Senhor.